E aí, meu povo, como é que vai ficar essa situação do brasileiro que deixou o Brasil, foi morar no exterior, veio para os Estados Unidos? O governo agora vai atrás das contas desse brasileiro. Esse brasileiro vai ter que pagar imposto lá no Brasil, vai ter que pagar imposto aqui nos Estados Unidos. Quem tem conta aberta, quem tem propriedade lá no Brasil, tudo isso nós vamos abordar nesse vídeo de hoje com este super profissional, especialista contábil aqui nos Estados Unidos e também se aprofundou nesse tema fiscal lá no Brasil. Eu estou me referindo ao Carlos Pimentel. Tudo bem, Carlos? Tudo bem, Marcelo. Bom dia para você. É um prazer estar aqui nesse momento contigo através do seu canal. Bom demais. Bom dia para você que está acompanhando o dia, boa tarde, boa noite, onde quer que você esteja. Fique até o final desse vídeo que nós vamos esclarecer muitos pontos importantes, muita desinformação também a respeito desse tema, né, Carlos? É verdade, porque às vezes a pessoa ela entra assim, não, tem que fazer a saída definitiva do país, já corre lá e faz, sem saber das implicações de fazer e de não fazer. É isso, né? Nós vamos abordar nesse vídeo e eu gostaria muito que você já deixasse o like, comentasse aqui também, compartilhasse e se inscrevesse aqui no canal do Benevides para você ficar por dentro sobre tudo que acontece em relação à imigração aqui nos Estados Unidos, histórias de brasileiros, enfim, essa situação fiscal também que a gente vai esclarecer bastante. Carlos Pimentel, o que mudou, se é que mudou alguma coisa, em relação a essa saída definitiva do brasileiro? O que ele precisa fazer atualmente? Na verdade, o que mudou é que o governo anunciou recentemente que ele está com um super sistema, a Receita Federal, na verdade, está com um super sistema que vai conseguir rastrear as informações de forma mais fácil, embora depois ele tenha feito uma nota falando que não é preocupação de rastrear brasileiros que vivem fora do país. E aí, a partir dessa declaração do governo, dessa comunicado, gerou um questionamento sobre a saída definitiva do país. E aí, por isso, esse alarde todo, porque a saída definitiva do país existe já há muitos anos, só que nunca foi reforçada. E agora, com essa declaração, tem deixado muita gente de cabelo em pé, e por isso o Marcelo vai estar conduzindo esse vídeo aqui. É isso, né? Então, vamos começar, então, do princípio, né? Quem já deixou o Brasil já há anos, né, 5, 6, 10, 15, 20, 30 anos, nunca se preocupou em informar a Receita Federal que deixou o Brasil definitivamente. O que essa pessoa precisa fazer? Bom, existe a lei e existe a vida de cada pessoa. Então, aquelas informações que nós passarmos, de uma forma geral, ela se aplica a todo mundo. Só que cada pessoa tem sua particularidade. Então, a regra geral é o seguinte: você não tem mais como voltar lá e fazer a saída retroativa de 20, 30, 40 anos atrás, e nem precisa. A Receita Federal, ela volta no máximo 5 anos. Então, no caso, você teria que retroagir a sua saída fiscal para 2020. E aí você faria a sua saída fiscal, a partir de 2020 você está informando para o governo que você não é mais um residente fiscal no Brasil. E a residência fiscal, ela te dá o direito de não mais declarar imposto. Porém, em alguns casos você precisa pagar e a gente vai ver isso mais adiante. Então, vamos começar então, acho que a pergunta que todo mundo praticamente tem aqui, né? Eu tenho uma conta no Brasil, né? E eu não fiz essa declaração definitiva, né? Como é que fica essa situação? Eu corro o risco de perder minha conta lá no Brasil? Perder no sentido de você perder o dinheiro que você tem lá, não. Só que além da declaração de saída definitiva do país, que precisa ser feita até o final do imposto de renda, que esse ano foi 30 de maio, existe a comunicação de saída definitiva do país, que precisa ser feita até 28 de fevereiro do ano subsequente à sua saída do país. Quando você faz essa comunicação de saída definitiva do país, você precisa pegar essa comunicação, levar no teu banco e falar assim, não sou mais um residente fiscal, minha conta precisa ser mudada para uma conta CDE, que é uma conta de domiciliado no exterior. O banco pode pegar aquilo e falar, não, tá ótimo, nós vamos fazer a sua saída fiscal, nós vamos fazer a mudança na sua conta e sua conta agora será uma de estrangeiro. Ou ele pode chegar para você e falar assim, nós não abrimos conta para estrangeiro, então nós vamos encerrar a tua conta, dentro de 1, 2 semanas, e aí você pode ir lá retirar o dinheiro que você tem, e você precisa procurar um banco que faça essa conta de domiciliado no exterior para você.
Então, se a pessoa ela não comunicar o banco, ela segue vivendo nos Estados Unidos, segue com conta aberta, não fez a comunicação, não fez a declaração de saída definitiva do Brasil, ela então está correndo um altíssimo risco de ser tributada no Brasil? Exato. Porque mesmo que você faça a comunicação de saída definitiva e mantenha uma conta de residente, o governo pode olhar no futuro e falar assim, não, você ainda tem uma conta bancária de residente, então você precisa ser tributado como residente. Então é importante você fazer tudo isso. Se for a escolha, que funciona para 90% dos casos, faça a comunicação, faça a declaração de saída definitiva do país e vá no teu banco e informe que você quer transformar a sua conta numa conta de domiciliado no exterior, CDE. Ok. Agora a questão aí é que tem muitos bancos que não têm, né, essa modalidade de conta de estrangeiro, né? E aí também tem uma preocupação, né? Ok, eu tenho uma conta num banco X, mas lá não me dá essa opção. Eu quero abrir uma outra conta, né? Ou então fica nesse período aí, a pessoa às vezes fica preocupada, será que eles vão confiscar o meu dinheiro, vão encerrar a minha conta e meu dinheiro vai ficar lá bloqueado? Se o teu banco não faz isso, ele vai te dar um prazo para encerrar a conta e você precisa procurar um banco que faça. Gosto muito daquele banco, mas se ele não oferece o produto que você precisa, você, na verdade, não tem a opção de continuar naquele banco. E o bloqueio do dinheiro, ele não ocorre, você não perde o teu dinheiro da mesma forma que você não perde a sua cidadania brasileira, você não perde o seu direito à aposentadoria se fizer a declaração de saída definitiva do Brasil. Importante salientar, isso sempre existiu, né? Sim. Isso sempre existiu, só que agora, com a modernização, né, com o cruzamento de dados, né, o governo agora brasileiro, eles não querem usar o termo rastreamento, né, mas podem monitorar, né, aquilo que está sendo movimentado na conta. E o objetivo é o seguinte, todo governo ele busca meios de arrecadar mais. Alguns mais que os outros, é verdade. Inclusive o Haddad é conhecido como taxade, né? Mas sim, é uma das possibilidades, é uma das formas que o governo tem para aumentar a sua arrecadação no país. Muito bem, vamos continuar aqui. Olha, muitas perguntas, né? A gente separou aqui, inclusive, as perguntas dos nossos ouvintes. Para quem não sabe, eu sou jornalista, eu tenho uma programação diária. Aqui ao fundo você acompanha o estúdio, né? Aqui o telão da Rádio Insuperável. Aliás, você pode baixar o aplicativo gratuitamente se você quiser acompanhar uma programação voltada para a comunidade brasileira que mora no exterior, que mora principalmente aqui nos Estados Unidos. Baixe o aplicativo Insuperável. É só você buscar aí no seu App Store, no seu Play Store, Rádio Insuperável, você pode baixá-lo gratuitamente e acompanhar a nossa programação. Eu estou aqui de segunda a sexta-feira, sempre das 9 às 10 da manhã, no horário de Boston. E aqui a gente separou algumas perguntas dos nossos ouvintes. Se o dinheiro da conta for transferido para uma conta de terceiros no Brasil, essa pessoa vai ter que pagar imposto lá ou seria possível declarar essa renda como doação? Então, tudo partindo do pressuposto de que o governo vai pedir esclarecimentos a respeito dessa conta. Por exemplo, alguém que movimenta lá, eu não sei em termos de valores que essa pessoa tem que é transferido o dinheiro para essa conta de terceiros. Então, se essa pessoa ela tem um volume de informações na renda, na declaração, na conta bancária, de que é inferior ao que ela declara, ela pode ser questionada sobre aquele valor, e ela precisa provar que aquele valor não é um dinheiro de renda que ela recebe, mas é um dinheiro de um parente que mora no exterior e que manda dinheiro para ajudar nas despesas lá. Então ela vai ter que comprovar isso para que ela não seja tributada como uma renda, como uma fonte de renda. Sim. E aí você precisa estar dentro da situação de um brasileiro, mas meu filho manda o dinheiro para cá e ele já não é um residente fiscal no Brasil, então ele não está sujeito a essa tributação. Muito bem, mais perguntas aqui, meu amigo Carlos. Estou entrando aqui outras perguntas aqui também, deixa eu separar aqui a pergunta de mais um ouvinte. Quais são os riscos para quem já mora nos Estados Unidos por anos, né? Nunca declarou a saída definitiva do Brasil, e aí no caso se tiver conta lá, se tiver imóveis e por aí vai? Vamos lá. Existem as implicações de você fazer e de não fazer. Vou começar pelo fato de você não fazer. Primeiro, você está sujeito a declarar a sua renda nos Estados Unidos ou em qualquer outro lugar do mundo lá no Brasil e ser tributado lá também. Por exemplo, vamos supor que aqui nos Estados Unidos você é tributado na faixa de 20%. E aí você precisa incluir essa renda lá no Brasil, vai mostrar que você já pagou 20%, e se a alíquota do Brasil for 25%, você vai pagar 5% a mais de imposto
sobre essa renda lá no Brasil. Essa é a primeira implicação de você não fazer. Você precisa incluir na sua declaração do Brasil a sua renda que você tem no mundo inteiro. A segunda, existe um comunicado para o Banco Central do Brasil que é DCBE, Declaração de Capitais e Bens Estrangeiros. Toda pessoa que é residente fiscal no Brasil e possui mais que $1 milhão, não é $1 milhão, $1 milhão em capital fora do Brasil, ela precisa fazer essa declaração para o Banco Central do Brasil anualmente. Agora, tu é um cara muito rico, tem muito patrimônio, tem mais de 100 milhões em patrimônio fora do Brasil. Aí você precisa fazer essa declaração a cada 3 meses. Essas são as implicações de você não fazer a declaração fiscal, de saída fiscal do Brasil. E se você fizer e tem renda no Brasil, toda a renda que você tem lá, eu falei no início, que você está isento de enviar a declaração de imposto de renda no Brasil, se você fizer a saída fiscal, mas você não está isento de pagar imposto de renda. Aí toda a sua renda, ela vai ser tributada diretamente na fonte. Renda de aluguel. Um outro detalhe, às vezes você tem uma empresa lá. Existem requisitos para MEI e para empresas que estão no Simples. Para você ser um MEI, para você estar no Simples, você não pode ser um não residente fiscal no Brasil. Então, se você fizer residência fiscal e tiver dessas 2 empresas, você vai ter que reestruturar a tua empresa e transformar ela, de repente, num lucro real, para que você mantenha essa empresa lá. Outra coisa, a declaração de saída fiscal definitiva do país, ela é para pessoa física, ela não é para pessoa jurídica. A sua empresa continua tendo a obrigação de fazer um imposto de renda no Brasil. O que vai mudar? Toda a sua renda ela vai passar a ser tributada na fonte. A alíquota geral é 15%, aí pode chegar até 25% em alguns casos. Mas você tem uma renda de aluguel lá, hoje é $2 mil. A pessoa que te paga, seja uma imobiliária ou seja uma pessoa, ela precisa reter R$2 mil, ela precisa reter 15% desse valor, que daria R$300, passar os R$300 de imposto para o governo e te passar R$1.700 do aluguel. Então a implicação de você fazer, e você tem renda lá no Brasil, toda a renda vai ser tributada diretamente na fonte, exceto, que é uma preocupação de muita gente, que é a aposentadoria. A aposentadoria e declaração de saída fiscal, elas são como o azeite e a água. Elas não se misturam. Porém, tem casos que o INSS, quando ele descobre que você não é um residente fiscal, ele começa a cobrar imposto em cima da aposentadoria. Aí você, infelizmente, teria que entrar através do advogado, uma medida judicial, para poder anular essa cobrança, inclusive receber tudo aquilo que eles descontaram indevidamente. Muito bem. Acho que também é uma pergunta que é muito feita, né, a respeito das pessoas que já estão aqui há mais de 10, 15, 20 anos, se a partir do momento em que ela fizer a saída definitiva do Brasil, se ela vai ter que pagar impostos retroativos. Como é que fica essa questão? Se ela tiver renda lá, sim. Agora, e não fez a declaração de imposto de renda, sim. No máximo até 5 anos. Passou de 5 anos, a Receita Federal já não se importa mais com... Não é que ela não se importa, ela já não vai mais investigar essa questão sobre a sua declaração. Então, se eu estou aqui há 20 anos, 15 anos, a Receita poderia olhar esses 5 anos para trás a partir do momento em que eu fizer a minha saída definitiva? Não, independente disso. Você não fez a sua saída definitiva. E o governo descobre, de repente, lá na tua conta, você faz remessas constantes para o Brasil, o governo viu que está movimentando dinheiro numa conta sua lá. Ele pode voltar até 5 anos para poder procurar saber de você. Bom, como você é um residente fiscal, está enviando aqui valores de 20, 30 mil todo mês, por que essa renda não está declarada? Ou de repente você aparece com um imóvel lá de 500 a 1 milhão ou qualquer valor. Nós não temos declaração aqui, qual foi a origem? E aí, se você é um residente fiscal no Brasil, você precisa declarar lá a sua renda que você tem aqui. A questão é, se eu fizer essa declaração, se isso poderia despertar na Receita, por que você só fez agora a sua saída definitiva, uma vez que você já mora nos Estados Unidos há mais de 5 anos, 10 anos? Então, isso poderia, de alguma maneira, vamos dizer assim, ligar o alerta lá na Receita do Brasil e eles ainda irem atrás? Ou eles, não, uma vez que você já informou a sua saída definitiva,
você estaria quite com a Receita Federal do Brasil. A saída definitiva retroativa, o governo permite que você faça, então você não vai estar fazendo nada de legal. A única coisa é que você vai pagar uma multa por atraso no envio da declaração, que ela é de, no mínimo, R$ 165,74, mas a regra geral é 1% em cima do valor devido ao mês. Se você não tem imposto devido, R$ 165,74. Então, a partir do momento que você volta lá em 2020 e faz a declaração de saída definitiva do país, mesmo que seja de forma retroativa, a partir dali você está isento de todas as suas obrigações de declaração de imposto de renda a partir de 2020. O que não muda é para o brasileiro que está aqui nos Estados Unidos e já é cidadão americano. Esse vai ter que declarar sua renda global, né? Uma vez que ele tem movimento de contas no Brasil, seja onde for, aqui nos Estados Unidos ele tem que comunicar esses rendimentos também. A saída definitiva do Brasil, ela não afeta em nada a sua declaração de imposto de renda aqui no Brasil. É um processo, nos Estados Unidos. É um processo do Brasil e é o tratamento tributário do Brasil. Como um portador de green card, ou um residente, ou um cidadão americano, por lei, você já é obrigado, não é por causa da saída definitiva que você vai passar a ser. Você já é obrigado de reportar aqui nos Estados Unidos a renda que você tem no mundo inteiro. Tem uma renda de aluguel lá no Brasil, tem uma aposentadoria lá no Brasil. Você já é obrigado a declarar isso aqui no seu imposto nos Estados Unidos. Algumas perguntas aqui, Carlos Pimentel, lembrar para você deixar o like nesse vídeo, se inscrever aqui no canal do Benevides, para você ficar por dentro sobre este tema e tantos outros referentes à comunidade brasileira, principalmente que mora aqui nos Estados Unidos, tá certo? Fazendo a declaração de saída, eu preciso transferir o benefício do INSS para o país onde eu moro? Não. O INSS é pago pelo governo brasileiro, você pode continuar recebendo na sua conta lá, porém é importante que ela seja uma CDE, uma conta de domiciliado no exterior, e eu andei lendo, eu não tenho detalhes disso, mas me parece que é possível você receber a sua aposentadoria numa conta aqui nos Estados Unidos também, se essa for a sua opção. Necessariamente eu preciso fazer a declaração de saída na data em que eu completei os 12 meses fora do país, ou eu posso fazer a declaração neste ano, mesmo estando fora do país há mais de 5 anos? Você pode fazer a qualquer tempo, de forma retroativa. Se já tiver passado o prazo, você vai pagar aquela multa que eu falei. Se você saiu de lá em 2025, por exemplo, e decide viver aqui por mais de 12 meses, você tem até 28 de fevereiro do próximo ano para fazer a comunicação e até o período final do imposto, que o governo divulga o seu calendário para fazer a declaração de saída definitiva do país. Então temos duas questões aí. A primeira, a declaração de saída definitiva do Brasil, e a outra é a comunicação. Eu não vejo ninguém falando sobre isso, essa coisa da comunicação. O que é isso? Ela é principalmente, não exclusivamente, mas principalmente para você que tem renda no Brasil. Porque quando você faz a comunicação de saída definitiva do país, você vai lá no banco e fala assim, fiz a comunicação de saída definitiva, essa não existe penalidade nenhuma se você fizer em atraso. Ou vai na sua fonte pagadora e fala assim, fiz a comunicação de saída definitiva do país, a partir de agora eu não declaro mais imposto no Brasil, mas você precisa reter 15% de toda a renda que eu tiver lá. É importante, não é em cima, eu tenho lá 100 mil numa conta de banco, eu vou dar isso para eles vão reter 15 mil do meu saldo lá no banco, não. Eles vão reter 15 mil em cima de rendimentos. Por exemplo, você tem uma conta de investimento, teve um rendimento de $1.000 no mês, R$1.000 no mês, eles vão reter R$150. Mas isso aí ele já faz esse abatimento no momento em que você fizer o resgate, né? Você não precisa fazer essa declaração. Eles já fazem na fonte. Na fonte, uma vez que você resgata o dinheiro, já vai vir o seu rendimento com desconto do imposto de renda. Exato, correto. É importante a gente Agora, salientar. Já que você tocou na questão americana, é importante ressaltar o seguinte, existe um relatório semelhante aqui nos Estados Unidos também. Se você possui mais que $10 mil em qualquer outro lugar do país, que não seja os Estados Unidos, teve lá durante qualquer dia do ano mais que $10 mil na conta, você também precisa fazer uma informação aqui para o FinCEN, que é o órgão que regula a lavagem de dinheiro, evasão de divisas, informando que você tem uma conta fora no país e qual foi o maior saldo nessa conta lá durante o ano anterior. Muito bem. Essa informação é anual. Sim, agora tem também muitos casos, né, de pessoas, brasileiros que estão aqui nos Estados Unidos, compram um imóvel lá no Brasil, né, com origem, com a sua renda, toda ela feita aqui nos Estados Unidos, e aí compra lá, né, um
terreno, compra uma casa, um apartamento, que seja, ele tem que comunicar que essa propriedade, o dinheiro, né, oriundo dessa propriedade é americana, senão também ele vai incorrer naquele risco de pagar imposto lá? Se ele não tiver renda lá, ele não precisaria reportar isso para eles, mas se teve essa movimentação financeira e o governo questionar, ele vai ter que mostrar que a origem desse dinheiro não é uma renda lá do Brasil e ele não é um residente fiscal do Brasil, então não tem a obrigação de fazer a declaração, mas aí apresentar: eu não sou um residente, essa renda vem lá dos Estados Unidos, eu moro lá há mais de 12 meses e por isso eu trouxe esse dinheiro para cá e comprei meu imóvel. E não paga imposto sobre a propriedade, né? Você vai pagar os impostos que existem lá, IPTU, sim, mas que eu digo imposto de renda não. Imposto de renda você... Só vai pagar se você usar esse imóvel para aluguel, em cima da renda do aluguel, você vai vão ter que ter 15% na fonte. O fato de ter uma propriedade, né, não gera imposto de renda, né? Você só tem que comunicar que você tem aquela propriedade. Correto. E aí se a Receita investigar, ou enfim, ou lá te auditar, você tem que dizer que comprou através do dinheiro feito O próprio cartório lá do Brasil hoje, quando você registra um imóvel no seu nome, ele faz essa comunicação para a Receita Federal. Muito bem, muito bem. Você tem mais algum questionamento, alguma coisa que você gostaria de abordar, Carlão? Não, é só essa questão. Eu tenho visto muita gente preocupada com a aposentadoria. Se eu fizer a minha declaração de saída definitiva do país, eu perco o direito de me aposentar no Brasil? Não. Só que se hoje você faz a sua contribuição lá como um contribuinte local, você precisa mudar o seu status para um contribuinte facultativo. Porque pode acontecer de o governo olhar assim: não, você continua fazendo a sua contribuição para o INSS como residente, então você precisa ser taxado como residente. Isso aí com o meio judicial você consegue provar, porque a própria Receita, ela diz que quando você vive mais de 12 meses fora do país, automaticamente você é um não residente, mas tem como provar isso. Igual eu falei no início, existe a regra, mas ela se aplica de forma diferente para as pessoas. Então seria interessante que você buscasse, se você tem um contador no Brasil que te ajuda nessa questão, a orientação dele sobre qual é o melhor caminho, mas em 90% dos casos seria recomendável que você fizesse a sua saída definitiva do país. É isso, minha gente. Então, olha, eu vou deixar o contato aqui na descrição desse vídeo, aqui da CP Tax Services, que é o escritório capitaneado pelo Carlos Pimentel. Ele é especialista em questão fiscal aqui dos Estados Unidos, né? Então, toda essa questão tributária, você que precisa declarar o seu imposto de renda, seja o seu pessoal ou da sua companhia, no seu business, ele pode te orientar. Inclusive, se você tem alguma dívida com o IRS, né, que é a temida Receita Americana, não é uma boa ideia você ficar devendo imposto aqui nos Estados Unidos, em hipótese alguma, né? Em última análise, você pode até parar na cadeia se você não negociar essa dívida. Tudo isso ele pode te representar para questões fiscais aqui nos Estados Unidos, né? Então, se você quiser fazer a sua declaração do imposto de renda, tanto na pessoa física quanto na pessoa jurídica, ou negociar uma dívida com o governo americano, você pode entrar em contato com a equipe do Carlos Pimentel. Eu vou falar o telefone, mas eu vou deixar aqui também descrito aqui nos comentários, né? O 774-843-2167. A gente volta mais uma vez aqui para trazer mais informações relevantes, porque esse canal é voltado, né, para quem mora aqui nos Estados Unidos. Por isso eu reforço, né, o pedido para você deixar o like nesse vídeo, para você compartilhar e para você se inscrever aqui no canal do Benevides. Meu amigo Carlos, mais uma vez, obrigado por você ter disponibilizado um tempinho para conversar com a gente. Obrigado a você, Marcelo, por ter aberto esse espaço. Eu sei que seu canal aí é um canal de milhares de visualizações, milhares de seguidores. Estamos crescendo. E o nosso objetivo é fazer com que as pessoas sejam informadas e tenham as informações necessárias para que ela possa tomar a decisão. É isso. Eu chamo essa entrevista de utilidade pública, né? Essa entrevista aqui para a gente se informar mais, levar a informação mais precisa possível, porque no mundo de hoje é muita desinformação, muita gente considerando até que vai ter conta bloqueada, que vai perder o dinheiro lá no Brasil. Vai perder a aposentadoria. Vai perder a aposentadoria. Então, não é nada disso, é uma questão que já existia, né? É que a gente sempre ignorou, mas com a modernização aí, né, dos instrumentos aí legais, né? Então, para você não correr nenhum tipo de problema com o fisco, tanto aqui nos Estados Unidos quanto o fisco lá no Brasil, como ele disse aqui, em 90% dos casos, é importante você fazer essa declaração de saída definitiva do Brasil, tá certo? Mais uma vez, obrigado, Carlão. Obrigado, Marcelo. E agradecendo sempre a sua participação, o seu like, o seu compartilhamento e a sua inscrição, eu volto para mais um vídeo.